Olá, jovens! Mais uma aula de domótica. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar aí de algo que talvez, imagino, vocês já tenham conhecimento, mas sempre é bom relembrar que são aí alguns conceitos de controle que vão estar diretamente associados aí a como que a gente vai utilizar, como é que a gente vai atuar nesses nossos sistemas quando a gente estiver desenvolvendo aí alguma automação residencial ou empresarial. Então, conceitos básicos de controle aqui será o tema dessa nossa aula de hoje. Bom, para começar, lembra aqui que provavelmente vocês já viram isso, esses desenhos em alguma outra disciplina, né? Então, o conceito básico da automação de modo geral, ela está associada aí à existência de um controlador que vai ser o responsável por controlar o nosso sistema, o nosso processo aqui, como é chamado, ou a nossa planta também pode ser colocada assim. E esse nosso controlador, ele tem a responsabilidade de enviar um sinal aí para algum atuador. Esse atuador pode ser um atuador tipo pneumático, pode ser um motor, pode ser algum outro tipo de atuadores elétricos, hidráulicos e assim por diante. Válvulas, né, também. E assim, a gente tem vários aí exemplares de atuadores. Esse nosso processo é comum ele apresentar aí alguns distúrbios, né? Então, distúrbios são informações que sempre vão estar presentes no nosso sistema e esse processo vai gerar para a gente uma saída, onde essa saída ela pode ser medida, né? Então, eu posso ter aí, no caso, um sensor que vai fazer a medição dessa saída de alguma variável que exista aí dentro desse processo. E essa saída, esse sensor, ele vai gerar para a gente um sinal que vai ser a nossa variável de processo. Então é aquilo que o nosso sensor está retornando para o nosso controlador e aí o controlador consegue atuar, consegue autocorreção aí, buscar uma autocorreção e consegue se corrigir para melhor controlar esse processo. Bom, essa daqui é a lógica básica de qualquer sistema de controle, tá? Bom, um dos pontos principais aqui que vocês precisam perceber é que essa variável de processo, ou PV aí, que também é comum de ser utilizado, ela vai ser aquela variável, aquela informação que vai principalmente definir aí o nosso controle, como é que o nosso sistema vai atuar. Só que não vão ser todas as atuações, todas as aplicações que vão depender aí desse nosso PV. Por isso, eu apresento para vocês aqui, né, alguns tipos de controle que são mais comuns. Então, nós basicamente temos 5 tipos diferentes: controle on-off, controle que é feito por modulação, controles em malha aberta, controles em malha fechada e por fim o controle denominado feed forward. E aí vamos aqui analisar eles cada um com um pouco mais de calma para entender onde que a gente vai atuar, onde que a gente vai aplicar cada um desses controles. Vamos lá. O primeiro controle, denominado on-off, ele é exatamente como diz o nome. Então, uma determinada parte do processo vai estar ligado e outra parte do processo vai estar desligado, ou outra parte, outro momento aí, ele vai atuar de modo a desligar essa nossa atuação. Então, basicamente, nós temos aí um chaveamento de atuação. Então, liga, por exemplo, liga o motor, desliga o motor, liga o motor, desliga o motor. E geralmente essa atuação é sempre no máximo, na maior carga possível.
Então, liga o motor no máximo, deixa ele lá atuando, de repente nós desligamos esse motor. E aí vamos aguardar um tempo aí enquanto o motor está desligado. Ou seja, a atuação ela pode ser feita aí desse formato como a gente está vendo. Olha, eu liguei e aí de repente a minha variável que eu estava controlando, ela vai subir aí até um determinado ponto que eu falo, não, a partir desse ponto a gente já pode desligar essa nossa entrada. Então, muitas vezes acontece que o nosso sistema continua subindo um pouco daquela informação que a gente está querendo controlar. E aí depois que ele sobe, ele vai tender a cair aí. De repente, se cai muito além do que a gente esperava, então a gente volta a atuar, volta a ligar nesse nosso sistema e ele vai novamente subir e a gente desliga, ele vai voltar a cair, a gente liga de novo e assim por diante. Ou seja, qual que é a lógica aplicada aqui? Esse sistema ele é principalmente utilizado aí em ambientes que têm uma variável de controle muito lenta. Então, por exemplo, se a gente tem um ar-condicionado dentro de uma sala, provavelmente, se o ar-condicionado de vocês não é tão controlado assim, não é tão buscando, por exemplo, uma eficiência energética, então é bem possível que ele atua dessa forma. Algumas geladeiras antigas também atuam dessa forma. Então ela liga até chegar a um determinado ponto que ela precisa manter lá a comida, por exemplo, interna em uma determinada temperatura. E chegou a esse ponto, ela simplesmente desliga. Mas a gente sabe ali que o processo, por exemplo, o sensor que está medindo a temperatura vai apresentar ali algum pequeno erro, né? Porque muitas vezes a temperatura que ele está indicando não é exatamente aquela que está sendo refrigerado ali a sala, refrigerado a geladeira. Então ele vai acabar subindo um pouco mais e à medida que o tempo vai passando, essa temperatura ela vai cair. Só que, novamente, é um processo extremamente lento, principalmente quando trabalhamos aí com temperatura. Então, nós temos essa possibilidade de esperar essa temperatura cair e quando chega um determinado ponto que fala, olha, a partir desse ponto nós precisamos ligar porque pode alguma coisa estragar, pode a temperatura da sala não estar mais confortável, então acontece essa atuação novamente. Bom, é comum também encontrar essa atuação quando a gente tem aí alguns erros de parametrização. Então, por exemplo, se a gente tem um valor de ganho proporcional muito grande, esse ganho vai geralmente indicar aí, vai fazer com que a atuação desse nosso controlador também possua aí uma característica on-off. Então, é outra possibilidade que a gente tem aí dessa atuação a partir de aí um erro de parametrização. Este é o controlador on-off e o controlador de modulação não é tão diferente dele, porque o controlador de modulação, o controle de modulação também segue a mesma lógica do on-off. Só que tem uma pequena diferença. A modulação ela vai controlar o tempo em que esse nosso sistema vai estar ligado ou vai estar desligado. Ou seja, controlando essa modulação, controlando o tempo que fica ligado e desligado, nós conseguimos alcançar valores aí, faixa de valores que são melhores associados aí do que simplesmente atuando com um controlador on-off. Ou seja, se vocês perceberem esse sistema, por exemplo, talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar do PWM.
é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Então, olha, temos aqui a atuação no máximo, só que em um tempo relativamente pequeno comparado ao tempo que ela fica desligada. E nós conseguimos aumentar esse tempo com que esse sistema fica atuado ou reduzir também esse tempo que ele fica atuado, que seria o caminho contrário aqui. Bom, qual que é um ganho que a gente tem para esse sistema? Quando a gente faz essa modulação, é comum haver aí uma suavização nos nossos atuadores. E também essa suavização a gente consegue observá-la na nossa planta. Então, como é que a gente conseguiria perceber essa suavização? No caso do controle on-off, muitas vezes você percebe o motor ligando, ele tem um tranco, ele tem uma força inicial e ele desliga. Ele liga de novo e ele vai atuar forte novamente. Nesse caso de modulação, é comum que o motor ele não termine de ligar ou termine de desligar. Ou seja, se ele não está totalmente ligado e não está totalmente desligado, ele ainda mantém, por exemplo, um giro, existe aí uma suavização. Ele não necessita aplicar uma força tão grande inicial para fazer o motor partir novamente. Bom, a outra forma de controle é associada aí à malha aberta. Malha aberta significa então que aquela nossa variável de processo, que a gente dá o nome de PV, ela pode estar presente no nosso sistema, mas o controlador meio que ignora ela, porque ela não vai fazer tanta diferença no nosso controle. Muitas vezes, essa malha aberta ela é controlada a partir de atuações sequenciais e ela pode, por exemplo, ser associado aí a tempos. Em determinado tempo eu atuo de uma forma, determinado tempo eu atuo de outra forma e assim por diante. Quando a gente tem essa sequência, então é comum que esse nosso sistema esteja aí no formato de malha aberta, como é visto, por exemplo, na grande maioria das máquinas de lavar roupa. Por quê? Ela simplesmente tem que seguir uma sequência, seguir passos para fazer a lavação da roupa. E a distância ou a diferença desses passos é basicamente associada a um tempo que é aplicado em cada uma das etapas. Bom, é comum também observar que nesses sistemas em malha aberta, a solução, caso vocês queiram desenvolver, ela é relativamente mais simples. E além disso, existe uma necessidade relativamente grande de que o nosso sistema crie aí uma exatidão. Ou seja, é comum você necessitar de algum tipo de calibração antes para fazer com que esse sistema funcione da forma correta. Por quê? Se nós não temos essa autocorreção, ou seja, o PV não está atuando nesse nosso sistema para ser corrigido ali, então, caso ocorra algum erro nesse nosso sistema, algum erro lá na nossa variável de saída, o nosso controlador não vai ficar sabendo. Ou seja, ele vai continuar atuando como se nada tivesse acontecido. Que é exatamente o contrário da malha fechada. O controle de malha fechada ele depende diretamente do PV, ou seja, o PV ele é o responsável por corrigir todas as práticas, todas as atuações do nosso controlador. Então, o controlador que vai gerar aí a nossa variável manipulada, essa variável ela está diretamente associada aí à variável que é medida, a variável de processo. Bom, outra coisa que a gente tem nessa nossa malha fechada, também comparando aí a malha aberta, é que na malha fechada nós temos a autocorreção, já que nós temos uma variável
que está aí fazendo a medição e corrigindo as atuações do nosso controlador. Como consequência disso, é possível que o seu sistema aí ele tenha maior exatidão e maior robustez também, robustez associada aí à variação paramétrica do seu processo. Só que, apesar disso, receber maior exatidão e ter aí uma maior robustez significa também possuir maiores custos ou até uma maior dificuldade de implementação. Por quê? Se a gente demanda de valores de PV mais certos, mais exatos, então nós também precisamos gastar mais, ter sensores, por exemplo, que são melhores aí, que vão ter menos erros o possível. Então, temos aí um elevado custo e também uma elevação na dificuldade, porque programar um sistema em malha fechada não necessariamente vai ser tão simples aí comparado a uma malha aberta. E por fim, vamos ver o controle feed forward. Esse controlador, ele nada mais faz do que antecipar algum erro, alguma possível falha que exista aí, por exemplo, a partir de algum sinal de entrada ou algum sinal de distúrbio. Ou seja, o controlador ele vai perceber a eminência desse distúrbio, por exemplo, e já vai indicar para o processo que ele vai ter que fazer aquela correção antes que o próprio distúrbio aconteça. Ou seja, ele vai fazer aí uma antecipação de alguma coisa que está por vir. E como que isso acontece? Vamos lá, vamos tentar mostrar isso de uma forma melhor. Temos aqui um sistema em malha fechada, super simples, onde existe a entrada do distúrbio. E vocês conseguem perceber, basicamente seguindo as setas aqui, que o distúrbio ele está entrando diretamente no nosso processo. Ou seja, o controlador, neste caso, ele não tem nenhuma informação direta desse distúrbio. A única informação que ele teria seria a partir do valor que retorna pelo sensor. Mas esse valor, ele também está junto aí desse nosso processo. Ou seja, pode muitas vezes o controlador não conseguir saber, não conseguir diferenciar quem é esse distúrbio dentro desse nosso sistema. Então, o que o controlador feed forward, qual que é a aplicação, qual que é o objetivo do controle feed forward nesse caso? Ele vai pegar uma função desse distúrbio, onde esse distúrbio obviamente deveria ser conhecido, e ele já vai introduzir também esse distúrbio como uma entrada para esse nosso controlador. Ou seja, sabendo o distúrbio, sabendo como ele vai atuar na sua planta, sendo que ele vai atuar lá na frente, depois da atuação do seu controlador, então, conhecendo ele, significa que o seu controlador já consegue atuar de modo a eliminar essa parte do sinal de distúrbio. Ou seja, o seu controlador vai chegar lá e vai falar, olha, eu vou receber um distúrbio, então eu vou cancelar ele aqui, de modo que ele, quando entra no processo, o processo simplesmente não perceba esse distúrbio. Bom, percebam uma coisa muito importante aqui. Esse feed forward, que foi mostrado aqui, por exemplo, a partir de um distúrbio, ele não depende do nosso sensor. Ou seja, o sensor, uma malha fechada nesse caso, não é obrigatória para a aplicação do feed forward. Ou seja, a malha aberta, neste caso dado, é também associado aí ao nosso controle de feed forward. Assim como
a malha, o controle on-off e o controle por modulação, ou seja, malhas abertas e malhas fechadas podem estar aí associadas a todos os outros controles que também vão atuar de forma a melhorar, a desenvolver algum controle associado na nossa planta. Perfeito? Bom, vamos lá, vamos agora analisar principalmente esses nossos sensores, porque a gente está falando aí de erro, de exatidão, de várias variáveis que estão criando erros aí nesse nosso sistema. E de um modo geral, é muito mais interessante para a gente atuar em malhas fechadas, porque elas vão ser mais complexas e também vão criar melhores soluções. Então, vamos lá, vamos analisar mais a fundo algumas dessas características da malha fechada. Até a próxima, gente!